Olá a todos, meu nome é Francisco Stein, estamos aqui para fazer uma contrapartida de ações formativas de cunho cultural relativas à ação emergencial, o edital 12/2020. Na verdade, essa contrapartida minha deveria ser feita ao vivo, presencial, com todo mundo interagindo, tá? Seria muito mais produtivo, muito mais rico em informações. Mas em função do Covid, temos que fazer dessa forma. O que não impede mais tarde de, quando passar isso aí, e vai passar, nós nos reunirmos, podemos reunir em escolas, órgãos da prefeitura, enfim, e fazermos novamente isso, mas aí de forma presencial. Daí vai estar aberto ao público o meu ateliê, daí podemos combinar aqui também. Ok? Esses vídeos serão 4 no total, serão postados em todas as plataformas nas redes sociais, ok? Então, vamos à primeira parte sobre os materiais que me utilizo para construir esses mapas com a minha técnica. Bom, a minha técnica se resume em traçar sobre filme de poliéster, que é muito parecido com o papel vegetal, é muito confundido às vezes com o papel vegetal, com caneta nanquim, que pode ter várias cores, né? Todo mundo conhece o preto, mas existem cores vermelhas, cores tem amarelo, tem azul, verde, branco, que quase não utilizo. Depois de concluído o desenho, eu pinto com tinta soft pastel. Existe o pastel com óleo e o pastel sem óleo. O soft pastel é totalmente isento de óleo. O pastel com óleo, ele é muito mais fácil de ser trabalhado, porque o próprio óleo já adere ao material na base que ele está sendo pintado. O poliéster, outros tipos de papel. Agora, o soft pastel é uma tinta em pó. É um pó compactado, de maneira que você vai passando, ele vai se desfazendo, o giz pastel ele vai se desfazendo. Bom, o que eu faço depois? Eu utilizo o pincel e vou espalhando a tinta sobre a superfície até ficar com uma base monocromática. Um aspecto bonito, bem agradável de ser visto. Quanto ao nanquim, tem muita gente que me pergunta por que eu não utilizo caneta de ponta porosa. Realmente, a ponta porosa seriam canetas desse tipo aqui, que vocês conhecem, podem comprar em qualquer lugar. Possuem várias espessuras, mas o grande problema que eu vejo, eu já tentei e facilitaria muito a minha vida, ele não tem um preto tão vivo, uma cor que se fixa tão bem quanto as outras canetas nanquim que eu vou demonstrar para vocês. É muito mais fácil, porque a superfície do filme de poliéster, ele possui um verniz para fixação da tinta. É um verniz fosco, a gente chama de fosco mate, ele pode ser só numa face ou pode ser nas duas faces. E essa porosidade é que faz com que a tinta se fixe ali, certo? Porque na verdade o papel poliéster, o que é? Ele é um plástico. Então é uma folha de plástico, só que com uma cobertura de verniz que eu citei. E essa tinta porosa, ela é muito mais fácil de se desenhar, porque ela corre mais fácil, te dá mais segurança na hora de escrever, de traçar. Só que o problema dela, assim, como eu falei para vocês, o preto não é tão preto, não é uma coisa viva como o nanquim que eu utilizo. E com o tempo, não sei se por causa de oxidação, alguma coisa desse tipo, ela fica um pouco amarronzada. Então, eu sou muito detalhista, então nesse ponto eu prefiro utilizar as canetas que eu utilizava na minha época, que eu era projetista mecânico. Bom, essa aqui é uma caneta dessas que eu utilizo. Vocês podem ver, esta aqui é a caneta 03. Ela tem mais ou menos 0,35 milímetros de espessura. A mais fina delas possui 0,13, só que ele já não é fabricada mais. Eu tenho algumas em estoque, pessoal meu, que é uma raridade, que eu só utilizo realmente para desenhar rostos, desenhar tipo a íris dos olhos, assim, enfim, coisas muito específicas, porque essas canetas, como se não fabricam mais, eu tenho que conseguir mantê-las pelo resto do tempo que eu vou me dedicar a esse trabalho, ok? Mas essa caneta aqui, se vocês verem, esta aqui é o reservatório de tinta. Então você coloca a tinta nanquim nesse reservatório, coloca aqui, dá uma chacoalhada para a tinta se espalhar lá dentro do uniforme e depois você traça sobre o poliéster. Eu vou demonstrar para vocês daqui a pouco, ok? Bom, quanto às tintas,
como eu falei para vocês, o preto é a tinta mais utilizada, uma tinta fácil de ser encontrada, não é um preço absurdo. A tinta azul, depois nós temos a tinta verde, temos tinta vermelha, a tinta amarela. E também uma coisa, depois que você pega um pouco de experiência, você começa a misturar algumas cores do nanquim para ter outros tons de cores. Mas aí é uma coisa assim, isso para bem mais tarde, quando você tiver com bastante experiência nisso aí. Esse aqui é o papel poliéster que eu já falei para vocês, é o retalho de um mapa anterior que eu fiz. E vocês podem ver aqui, ele é leitoso, ele é fosco devido àquela camada de verniz que é aplicada sobre o filme plástico. E, se vocês virem pelo barulho, ele é bem áspero, sabe? Ele é bem abrasivo. E é essa superfície áspera que permite a fixação tanto do nanquim quanto da tinta pastel. O grande problema disso aqui, eu defino como se desenhar com uma agulha em cima de uma lixa. E é mais ou menos isso mesmo. Ele é bem abrasivo, então você tem que ter uma mão muito suave, muito firme para passar o nanquim nessa superfície. Mas é um material melhor indicado pela sua durabilidade, pela sua estabilidade, e é vendido de diversas formas, em formato A3, em formato A4, formato A2, A1, A0, mas eu compro em rolos, né? Então são rolos de 90 centímetros ou até 1,10 de largura, por até 50 metros de comprimento. É um material importado, é bem caro, só que aquela história também, como eu falei, ele dura muito tempo. Então um rolo dá para fazer, dependendo, vamos por um rolo de 20 metros, eu consigo fazer 18 mapas. Mais ou menos a média dos mapas que eu faço, mais ou menos 18 mapas, ok? Então esse é mais um material de suma importância para o trabalho.